O cativeiro da Babilônia foi um dos acontecimentos mais importantes da história dos judeus e também um dos mais dolorosos. Esse fato ocorreu no século 6 a.C., quando a cidade da Babilônia, situada no atual Iraque, passou a instituir-se como um poderoso império no Oriente Médio, liderado por Nabucodonosor II. Além das fontes arqueológicas, os livros históricos e proféticos da Bíblia, como Daniel, Ezequiel, Jeremias, Neemias e Esdras, são de grande importância para a compreensão dos acontecimentos que marcaram esse momento. Na região da Palestina, considerada na tradição hebraica e judaica como a Terra Prometida, na qual se estabeleceu o reino de Israel e suas províncias como Samaria e Judéia, passou a ser alvo da expansão de impérios que se formaram na Mesopotâmia. Dois impérios principais, o dos assírios e o dos babilônios, dominaram os hebreus assim como outros povos na época. Os hebreus sofreram uma deportação forçada de sua terra natal para os domínios da cidade da Babilônia, e lá se tornaram escravos. Um desses escravos foi o profeta Daniel, cujo livro contém detalhes imprescindíveis para a compreensão desse evento. A primeira grande deportação ocorreu no ano de 598 a.C. Nessa fase, houve o saque do Templo de Jerusalém, mas não a sua destruição. A destruição do templo ocorreu com a segunda leva de deportações, efetuada em 587 a.C. Ambas foram executadas a mando do então imperador Nabucodonosor II, responsável também por destruir e subjugar o Império Assírio que o precedeu. Os hebreus permaneceram no cativeiro até o ano de 538 a.C., quando Ciro o Grande, o habilidoso imperador persa, conseguiu controlar toda a região médio-oriental. Ciro partilhava do ideal de uma política de respeito às culturas dos povos que conquistava e permitiu aos hebreus que retornassem à sua terra de origem e aos seus costumes religiosos. Foi a partir dessa concessão de Ciro que os hebreus puderam reorganizar-se e inclusive reconstruir o Templo de Jerusalém, como pode ser consultado em livros bíblicos como o de Esdras. Veja o que disse o historiador Simon Schama. Décadas tinham transcorrido desde que o rei Ciro, em conformidade com a política persa de fazer voltar os deportados e restaurar os cultos locais, esperando obter com esse favor a lealdade dos subjugados, autorizou por decretos no primeiro ano de seu reinado o retorno dos israelitas a Israel, como conta o livro de Esdras. O jovem príncipe Zorobabel, que alegava provir da antiga linhagem real davídica, fora escolhido para liderar, junto com o sumo sacerdote Josué, a volta de alguns milhares de israelitas para Jerusalém.